apresentação aí. Hoje eu quero dar só uma introdução para vocês dessa parte de multithread, que engloba, né, a parte de threads, fork e a mais nova que tem, que é a GPU. É uma noção, não quer dizer que vocês vão sair daqui especialistas. Estava comentando com o Thiago que alguns slides eu levo um mês para poder explicar realmente em sala de aula. Então não se preocupem, é só uma noção, é só para mostrar para vocês como é que funciona. Vai ter mais um ou dois encontros em que aí a gente tenta colocar alguma coisa mais prática, mostrar para vocês, etc., como é que as coisas funcionam, certo? Qualquer dúvida também vocês podem interromper, se for alguma coisa solta, né? Bom, então vou só falar uma introdução para vocês, vou tentar explicar para vocês basicamente como é que funciona um computador, como que funciona um sistema operacional moderno, o que é um algoritmo multithread, e mostrar para vocês as mesmas aplicações de multithread, só que rodando em GPU. O último exemplo é só para mostrar para vocês que a gente desenvolve depois, com mais calma. Então, o que é um computador? Computador, basicamente, é um sistema onde eu tenho processador, memória, e uma entrada e uma saída. O que é a entrada? A entrada pode ser, no caso mais antigo que a gente tinha, cartão perfurado. Talvez o professor Existeu lembra dessa época. Você tinha cartões perfurados e uma impressora. Então, você pegava os cartões perfurados. Peraí, deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui. Você pegava um cartão perfurado, fazia o seu programa em hexadecimal, e a gente reclama de programar isso hoje, né? Mas na época a gente fazia o programa em hexadecimal, colocava na máquina, ela lia esses cartões, executava o programa e imprimia a saída para a gente. Certo? Então, basicamente, é isso. Eu tenho a entrada, que no caso eram os cartões, o processador, que fazia as contas para a gente, com uma pequena memória, alguns casos, tivesse muito de alguns casos de memória, né? Alguns kilobytes de memória, e aí ele imprimia a saída para a gente. Mudou? Não mudou. Só que hoje a gente tem a saída na tela do computador, por exemplo, ou em um arquivo que a gente usa para poder analisar isso depois, numa imagem, etc. A entrada a gente faz via teclado, via qualquer outra coisa. Certo? E o processador continua tendo memória. Memória, só para explicar para vocês, a gente tem dois tipos no computador, uma que chama a memória volátil e a memória não volátil. Acho que eu vou falar sobre isso depois, mas tudo bem. E aí é o que diferencia a memória RAM do HD do computador. Certo? Aqui, para quem gosta de Arduino, etc., tem um exemplo de um, entre aspas, mas bem entre aspas mesmo, computador. Esse caboquinho aí, ele tem Wi-Fi, ele tem as entradas, que são essas GPIOs aqui, que é General Purpose I/O, certo? E algumas dessas portas têm algumas definições bonitinhas. Para que eu uso esse caboclo aí? E por que ele está aí? Porque, como vocês vão ver, esse cara aí, ele desempenha as funções de um computador moderno, só que ele não tem SO. Então ele seria um híbrido, um mesclado, né? Entre os computadores mais antigos e os mais modernos, porque inclusive ele é multicore. Mas para quem gosta de Arduino, essa é uma opção barata, talvez até o mesmo preço para mais barato que o Arduino, faz muito mais. Depois eu volto nele para a gente poder explicar mais algumas coisas. Então, no caso de entrada de dados, né, a gente tem teclado, mouse, cartão perfurado, o processamento é feito na CPU. De memória, a gente tem a RAM, que é volátil, e o HD, que é não volátil. O volátil é desliguei, tirei energia, acabou, os dados, sumiram os dados. Então, a volátil é isso, a RAM é isso. Eu tirei a energia dela, some os dados que estão lá. No HD, não, fica guardado por um tempo maior. E na saída de dados é tela, impressora, alguns aqui lembra do CD, disquete já é mais antigo um pouquinho, capaz que vocês não lembram. Mas é isso, certo? Bom, cartão perfurado, já falei para vocês. Bom, o que acontece, né? Antigamente,
a exemplo do microcontrolador que eu mostrei para vocês aqui, ele não tem um SO. Você basicamente escreve o programa que você vai rodar e ele fica executando aquele programa para você, certo? Então, esses computadores mais primitivos, vamos por assim dizer, a gente tinha que basicamente escrever o que a gente precisava do software e ele rodava. Aí pensaram o seguinte: e se eu tiver um software aonde eu coloco ele para rodar no computador e eu posso escrever múltiplos programas que rodem nele à medida que eu for precisando, entre aspas, né? Para eu não precisar ficar adaptando os meus cartões perfurados a cada hardware que eu vou rodar. Então, tinha determinado hardware da IBM, tinha um determinado padrão que eu tinha que começar os meus códigos. Se eu fosse Oi? É um assembly. Eu tinha que marcar as instruções que eu queria. Se fosse para um outro tipo de computador, algum outro fabricante, tipo a Texas, aí o padrão de instrução meu tinha que ser diferente. Para eu não precisar disso, eu coloco alguém para ficar encarregado para mim de fazer essa tradução. Quem está encarregado de falar quem que vai ser, ou qual que é o driver que eu vou usar, né? Então eu tinha a leitora de cartão, a leitora de cartão lia só os meus dados, as minhas entradas, o sistema operacional executava aquele programa e tinha a saída. Para eu substituir os cartões perfurados, apareceu o famoso disquete. Teclado, disquete. E assim foi evoluindo a computação. Fita também, mas a fita era mais para saída do que para entrada, porque ela é muito grande. Mas daria também para usar, não tem problema. Certo? Mas o que eu quero que vocês pensem nesses primeiros sistemas operacionais, então eu conseguia rodar um único programa por vez e feito sob medida para cada máquina. Então, com esses sistemas operacionais primitivos, eu padronizei o uso dos computadores, porque eu tinha o DOS, que eu escrevia numa linguagem BASIC, por exemplo, e compilava o meu programa e rodava para DOS. No nosso caso, a gente usa o GCC, compila para Linux, compila para FreeBSD, compila para Windows, etc. Em C, escrevo o código em C, compila e ele roda. Então, padronizei o uso do computador. Eu permiti o uso de diferentes programas. Eu rodo um programa, rodei o meu programa, depois eu rodo o programa do Thiago e tal, sem precisar ficar, desliga a máquina, carrega tudo de novo e executa. E também, né, com o Unix, a gente apareceu a parte de multiusuário. Nos sistemas Microsoft, pra vocês terem ideia, acho que foi só com o UNT que começou a ser multiusuário. O UNT, bem antigão também, da parte de Windows, né? Mas o Unix já é mais antigo para isso, que tinha a parte de terminal boot. Aqui, mostrar para vocês, isso aí não é um mainframe em si, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o mainframe. Isso aí é um mini computador, é um System 3. Mostrar para vocês como é que ele funcionava. Então a gente tinha a impressora, tem as fitas aqui, ou você que gosta. A mocinha aqui tem teclado, tem uns terminais burros, aqui, ó, tem uns teclados. Tem um teclado para você poder colocar os disquetes aqui, esse aqui já é até moderninho. Alguns, década de 80. Alguns System 3, alguns desses, da revisão desses System 3, tinha refrigeração à água. Descobri isso ontem, por acaso, lendo alguma coisa. Muito legal mesmo. Mas, né, porque eles tinham. O Cray também. O, o, o Cray, inclusive, era tão à frente do seu tempo que ele usou submersa, as placas submersas. Muito legal. Muito legal mesmo. Né? Daí, o que apareceu? Apareceram sistemas operacionais modernos. O que eles apresentam de diferença para os anteriores? É que agora eu tenho um sistema que é multitarefa. Sabe lá no terminal do Linux, quando você manda rodar um troço, o terminal trava? Pensa assim, que se a gente tivesse no nosso ex-Windows, ou no Windows 3.1, por exemplo, muito antigo nosso, a gente clicava lá para poder, sei lá, tocar uma música, e a gente não conseguia fazer mais nada a não ser tocar música. A gente não conseguia editar um documento no Word escutando música. O computador fazia uma única coisa por vez. Antigamente. Os modernos, o que eles conseguiram fazer? Conseguiram falar que ele é multitarefa, ou
que a gente chama de preemptivo, e além de multiusuário, no caso do Windows. O que é o preemptivo? O preemptivo é basicamente o seguinte: vocês sabem, sabe aquele, ó, pra vocês poderem entender uma analogia, sabe aquele filme americano que tem o pessoal numa canoa e aí tá todo mundo remando e aí de repente tem um que fica atrás assim, vai, se você tirar ele, o trem desanda. O que é o carinha falando lá atrás? É um clock. É um clock. É ele que vai sincronizar os processos. Então, eu falo, eu dou um pulso, executo uma tarefa, ou várias tarefas, né? E aí ele fala de novo e eu executo outras tarefas. O que isso permitiu? Permitiu o seguinte: eu criar uma fila com múltiplas tarefas. Então, aqui eu tinha, por exemplo, né, o meu. Peraí, desculpa. Eu tinha aqui o meu programa 1, meu programa 2, meu programa 3, meu programa 4, meu programa 5. Certo? Então, eu pego os dados, eu pego o código do programa 1 e os dados dele, carrego na CPU e falo para a CPU, executa. Daí um tempo, eu falo, para, o processo 1, ou por alguma outra coisa, por isso que eu coloquei interrupção aqui, eu já explico para vocês o que é isso. Vamos pensar que ele está na execução normal. Então, processo 1 executou, acabou o tempo dele, jogo para o final da fila, pego o processo 2, carrego aqui. Certo? A mesma coisa com o processo 2, com o processo 3, com o processo 4, etc. Por que isso? Por que isso aqui foi uma vantagem muito grande? Porque, por exemplo, né, o processo 1 começou a querer escrever na impressora. Né? Eu posso ter um banco de memória na impressora, por exemplo, passo um pedaço dos dados para ele, desocupo a CPU com isso e vou fazer outra coisa. Essa era a ideia. Ou vou escrever no HD. Então eu pego aqueles dados que eu preciso escrever no HD, chego para o que a gente chama de Northbridge, ou chamava de Northbridge antigamente, falava para ele, ó, transmite para o HD esses dados. O HD é muito lento. Enquanto estava escrevendo esses dados no HD, eu executo o programa 2, executo o programa 3, o 4, o 5, a mesma coisa com áudio, música. Então eu estou lá digitando no Word. Se você digita, começa a digitar o seu texto e a música que você tinha, você estava escutando parasse, estava escutando música enquanto você edita um texto. Imagina se fosse isso. Está lá digitando a música, para. Não rola. Então, desenvolveu-se, né, uma série de estratégias para permitir esse tipo de coisa. Lembrando que nas nossas máquinas, nos mini computadores, que é o que a gente usa, ou microcomputadores, que é o que a gente usa, a gente só tinha uma única CPU com um único core. Essa parte de multicore, etc., é recente. Eu falo isso para vocês. Então, você tinha um processo rodando, que é o que eu identifico aqui. A gente teria uma interrupção, seja ela o sistema operacional falando, ó, deu seu tempo. Certo? Seja isso, seja, preciso que grave esses dados aqui no HD. Certo? Aconteceu alguma dessas duas coisas, eu faço lá. Então, por que eu coloquei aqui recurso, nova interrupção? Porque é o seguinte, o recurso, eu vou ficar resgatando esse processo e olha, aconteceu o que tinha que acontecer? Não, então volta para o final da fila. Eu acordo ele, olho, acabou de transmitir os dados para o HD? Não, então vai para o final da fila, vai para o final da fila, vai para o final da fila. Certo? Da mesma forma, você pensa na placa de rede. Você fez uma requisição para um servidor web. Pode demorar horrores. Tinha, no começo lá da internet, a UF tinha, demorava 4 horas para chegar um e-mail na Unicamp. Muito bom. Então, sim, né? Então, eu tinha essa ideia aqui também da interrupção. Então, desculpa. Não, eu esqueço que não tem. Se eu passar aqui, funciona ou não? Tá. Então, essa parte da interrupção é nisso, ó, chegou um pacote, então acorda o processo tal. Então, eu pego ele que está lá atrás, coloco ele para poder receber, chegou um pacotinho na placa de internet, eu recebi, agora eu posso abrir o processo 5 e colocar ele para rodar de novo. Posso ter várias filas, posso ter uma fila separada aqui de processos em espera, aí depende da implementação do sistema operacional. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, né?
Isso. É mais ou menos, é isso aí mesmo. É microsegundo. É. Então, assim, cada ciclo da CPU está nos picos para cima, né? O ciclo. Mas o tempo de. Tem que olhar, acho que tem como você configurar isso no kernel, mas eu não é. Sim, mano. Sim, o processo que fica rodando em espera, sem aparecer nada para o usuário. Sim, isso. Porque antes você só conseguia rodar um processo por vez. Então, beleza? Então, por volta dos anos 2000, se eu não me engano, aqui no Brasil, foi por volta de 2004 que saiu o Pentium 4. Não sei quando que saiu nos Estados Unidos, se saiu algum anterior a ele, para ter, ou no caso do Pentium 4, né, a gente tinha o Hyperthreading, que era basicamente um segundo core emulado, mas era o anúncio dos Core 2 Duo que vinha pela frente, etc. Então, isso para microcontroladores. Então, antigamente era uma única CPU e eu tinha uma quantidade limitada de RAM. E hoje eu ainda tenho. Eu consigo colocar no máximo 4 pentes por CPU, no meu caso ali. Né? Então, eu tenho 4 pentes de memória na placa-mãe e a CPU. Nos mini computadores, já é o que a gente tem aqui de servidor. Então, você pensa que um servidor daqueles que a gente tem no cluster ali, ele tem o quê? 24 pentes, 32 pentes, 24, 12 pentes por CPU, certo? E aí tem os bacana, que são os mainframe, que aí eu tenho múltiplos processadores e múltiplos bancos de memória. Inclusive, eu tenho placa que eu encaixo para poder ampliar minha memória e minha CPU. Vamos ver como é que é isso? Olha só que legal. Isso aí é antigo. Esse cara aí é de 2017, certo? Mas aí você pode colocar entre 1 e 32 caixas de CPU, né? Então você vai ter mais ou menos 3.072 threads. Isso em 2017, tá? Faz um tempinho já. Mas qual que é a diferença desse cara aqui com um cluster, por exemplo, né? Que é o que a gente tem. Nesse caso aqui, isso aqui eu vejo como uma única máquina. Eu não preciso ficar chamando MPI, etc. E tá todo mundo lá na máquina. Por que que mainframe, para que mainframe é usado? Mainframe é usado em empresa aérea, em banco, é onde você tem múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí você tem múltiplos acessos de vários softwares rodando ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes, mas interligadas. Certo? Ou, no nosso caso, né, alguns dos mainframes que tinham para usar também, a gente usava eles para fazer processamento paralelo. Mas lembrem-se, são conectados via barramento. E o mais legal, hot swap. O que eu quero dizer com hot swap? Eu tinha uma plaquinha com CPU e memória e uma interface para conectar ela. Ah, tá dando um erro no pente de memória na placa tal. Eu ia lá, tirava ela, pegava uma outra, punha no lugar e, como dizem, né, pau na máquina. Muito legal isso. E pra vocês verem, ó, o tráfego deles nem era tão alto assim. Tudo bem. Nesse caso aí também, o radiador, a bomba e o liquid cooling. 2017. A gente nem escutava falar sobre isso, né? Os caras já tinham isso. Bom, agora vamos entrar no que a gente veio falar hoje realmente, né? Que é sobre paralelismo. Então, por que eu uso paralelismo? Porque se eu tenho múltiplos processadores, eu tenho que mais de um processo pode ser executado ao mesmo tempo, sem depender da preempção do SO. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se o meu sistema operacional não for preemptivo, eu posso deixar dois processos rodando lá dentro. Se eu tenho dois cores, dois processos para rodar na máquina, eu posso deixar eles lá rodando.
Lembra que eu mostrei para vocês lá no início o ESP32? Aquela plaquinha? Aquela plaquinha lá, ela tem 2 cores. Eu posso deixar um core para fazer aquisição de sinal. Ah, você vai percorrer as portas de ADC? Eu vou voltar lá, só para poder mostrar isso para vocês, que é bacana. Então, tá vendo aqui que eu tenho vários conversores analógico e digital? Eu posso colocar um core para varrer esses leitores aqui, pegar todos os dados deles, trabalhar nesses dados e deixar o segundo core exclusivo para comunicação via Wi-Fi ou Bluetooth que ele tem nele. Ele não tem sistema operacional, eu vou lá e eu programo o que cada CPU vai fazer em qual tempo. Eu posso deixar, no caso de um controlador de um carrinho, alguma coisa assim, eu posso deixar, por exemplo, né, um para fazer a leitura, a telemetria do meu carrinho, e na parte de saída, o outro core, né, um core só para fazer esses cálculos, o outro core só para controlar o motor ou qualquer coisa do gênero. Tem módulo de câmera que dá para ligar nesse cara. Muito legal. Então, as aplicações têm. Tem microcontroladores com mais de 2 cores? Tem, mas esse tem 2 e é barato. Muito barato. Muito mesmo. Se não me engano, se comprar no AliExpress vai dar o quê? R$ 15. É de graça, quase. Bom, certo? Mas no nosso caso, dos computadores, eles não tiraram essa preempção. Então, eu continuo tendo mais de um core, eu continuo tendo mais de uma fila para atender os processos, uma fila para o processador, e eu continuo interrompendo eles e executando, suspende o processo num core, joga com o outro e tal. Lógico que tem uma certa lógica, né? Mas se você colocar um processo multithread e ver ele trocando na CPU, é bacana demais, funciona. Bom, uma outra vantagem, né? Eu divido a carga de trabalho de um processo entre múltiplos processadores, que é basicamente o que a gente faz aqui, usando NPI, por exemplo, né? Então, e uma outra coisa, um outro fato que eu posso usar, que é o do NPI, ele permite que a gente use múltiplos nós para fazer tanto o balanceamento de carga, quanto divisão de trabalho. Eu esqueci de colocar essa parte aí, né? E também redução de custos. Por quê? Porque é o seguinte, ó, um caboclo desse aí, eu peguei, a Gemini falou para mim, que um mainframe desse daí, que é o NBMZ, que é um dos mais novos que tem, de entrada custa US$ 75 mil. Dependendo do tamanho que você for comprar ele vai variar entre US$ 800 mil, ou no caso, né, 33 milhões ou até mais de dólares. Divisa por 6, você vê a paulada que é. Lembra que eu falei para vocês que vocês encaixavam as plaquinhas de CPU e memória? Aqui, ó. Extremamente interconectado, ele funciona como se fosse um computadorzão só. Tem o sistema próprio para rodar nele, ou você pode rodar Linux, ou você pode rodar mais de um sistema operacional ao mesmo tempo. Como? Eu fui programador de mainframe para saber, mas eu sei que é um troço bem bacana e é caro, caro pra caramba. Quem que tem um desses aí? Ah, empresa aérea, Receita Federal tem, banco, é quem tem dinheiro para comprar esse tipo de coisa. Se eu não me engano, Senapad tinha, não tinha, professor? Senapad tinha mainframe antes, não tinha? Senapad tinha. Muito antigamente, mas desativaram e compraram a parte de cluster. Por quê? Porque é mais barato eu comprar múltiplos nós e ligar eles via interface InfiniBand, qualquer coisa do gênero. Hã? A InfiniBand é cara, mas ela é mais barata do que você comprar um caboclo desse. Imagina você pagar 33 milhões de dólares. Imagina o tamanho de um cluster de 33 milhões de dólares. Mas, dependendo da aplicação, vale a pena. Pensa numa empresa aérea, que eu tenho que gerenciar todos os voos, todos os passageiros,
tanto na compra de passagem, quanto para saber se o cara está embarcado ou não, quanto para gerenciar o pagamento, se caiu ou não. E mais sincronizar, né? O voo tal, o avião atrasou tal, vou recalcular aqui para saber se eu posso pegar um outro avião disponível numa outra rota. Pegar esse, encalhou um avião, estragou. Eu preciso refazer minhas rotas, etc. Pensa, no empresário vale a pena. Múltiplas agências acessando ao mesmo tempo, mais gente acessando de internet, etc. Pensa na quantidade de gente que não tem sacando dinheiro. Hoje em dia não acontece mais isso, mas o povo sacando dinheiro em caixa eletrônica. Há muitos e muitos anos atrás, tinha um esquema, o povo já fez isso, tinha agências que eram muito próximas, o cara ia lá, limpava a conta no caixa eletrônico, e no próximo caixa eletrônico limpava a conta de novo, porque não deu tempo de atualizar no banco de dados. Por quê? Os computadores eram devagar para poder fazer esse processamento, as comunicações eram muito lentas, e assim por diante. Certo? E mais uma, Fujitsu. A Fujitsu, que é uma das fabricantes de mainframe hoje em dia, a IBM, a HPE e a Fujitsu. A Fujitsu tem muito, eu trabalhei numa época, quando eu trabalhava na Vivo, em 2011. Tinha um mainframe Fujitsu lá, para processar o billing do povo, né? Processar as contas dos clientes. Era o que dava conta. Mas a Fujitsu já está saindo fora, dando lugar para outras arquiteturas, né? Você pensa num processador EPIC hoje, ele tem que ser 60 cores, 190 cores. Aí você põe dois, dá 300 e tantos cores, 400 cores. Sabe? Coloca um monte de máquina, tá? Funciona. Bom, no mainframe, o que eu tenho? Eu tenho processadores que compartilham uma única área de memória, leia-se. À medida que eu encaixo as placas, ele reconhece aqueles processadores como sendo partícipe, né, daquele sistema operacional, e eu agrego aquela quantidade de memória que eu coloquei na placa à minha quantidade de memória total no sistema operacional. Lembre-se, no mainframe, isso é hot swap. Eu tiro a placa e coloco de novo. É como se eu estivesse tirando um servidor e colocado outro lugar ali no cluster. Certo? Continuo tendo a minha entrada e a minha saída. Num cluster, qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho processador e memória independentes entre as máquinas. E aí, eu preciso, de alguma forma, fazer a comunicação entre eles. No nosso caso, a gente usa MPI, que é o Message Passing Interface. Beleza? Então, aqui eu consigo fazer um processo que está rodando aqui no processador 1 e o que está rodando no processador 0, conversarem ou trocarem dados ou acessarem o mesmo dado que está na memória. Certo? Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar no processo e falar para ele, ó, MPI send, MPI receive. E tem um custo. Certo? No caso do mainframe, o custo é mais baixo. Beleza? Aí a gente tem duas estratégias que eu coloquei aqui, né? Thread e OpenMP. E o OpenMP é basicamente uma biblioteca que implementa multithreading de uma forma mais simplificada, certo? Ou o MPI, que a gente chama de fork. O que é um fork? Um fork é basicamente uma cópia do processo. Por que quando eu estou usando o MPI, eu necessariamente estou usando uma fork? Por quê? Como que eu vou fazer para um processo que está rodando aqui chamar um outro processo que está rodando nessa máquina? São sistemas operacionais diferentes, são máquinas diferentes. Então, o que a gente faz? Quando a gente cria lá o MPI init, a hora que eu mando esse cara rodar, ele basicamente, tá? Ele faz um SSH nessa máquina e chama o mesmo processo nessa máquina. Só que a hora que ele vai lá no MPI init, ele vai falar assim, opa, peraí, chegou uma informação diferentinha aqui para mim. Então eu tenho o master e os slaves, certo? Aí o master, ele
roda num sistema de servidor, os outros são clientes. Então, eles conversam entre si nessa arquitetura de cliente-servidor via rede. Beleza? Mas, quando eu faço o MPI init do processo, né, eu estou basicamente pegando o mesmo processo, com os mesmos dados de entrada, e jogando para todos esses processos. Por isso que eu tenho que ter uma área de compartilhamento comum entre todas as máquinas, eu tenho que ter o mesmo executável em todas as máquinas, certo? Porque senão eu não consigo executar o processo na outra máquina. Se eu não tenho o dado de entrada lá, da onde que ele vai tirar esse dado? Certo? Então, tá aí. Uma thread, o que ela é? Ela é um processo leve. Quando eu for mostrar para vocês lá, quando eu for mostrar para vocês isso aí implementado, ele é basicamente dentro do seu código uma função, que no MPI não é. É uma chamada de função. Uma thread é uma chamada de função. O MPI não. O MPI é uma cópia do processo inteirinho. Certo? Então, a memória do processo, ela é única e compartilhada entre todo mundo. Ou leia-se, entre o processo e todos os filhos, ou todas as threads. É única, é uma área só, uma única região de memória. Beleza? Por que que eu não consigo rodar com isso aqui? Porque o processo, ele tem processo 1 aqui, ó, tá rodando. Por que que não tá indo? Agora foi. Então, um processo que está rodando aqui dentro, ele tem uma determinada região de memória aqui. O outro processo, né, que está rodando de cá, ele tem a região de memória dele. Eu não consigo acessar esse processo aqui, acesse essa memória, a não ser que eu faça uma chamada para o MPI para ele poder ir lá e buscar aquele dado para mim, também conhecido como reduce, MPI reduce. Vocês devem saber porque vocês implementam com o MPI. Beleza? Então, no caso de fork, né, que é o MPI, ele é uma cópia do processo. A memória de cada um dos processos ela não é compartilhada, a não ser que você faça essa chamada, no caso, né, para eu poder trocar MPI send, MPI receive, ao reduce, etc. E eu preciso implementar a comunicação entre os processos. No nosso caso, vocês vão lá e chamam o MPI, mas eu poderia criar um socket na mão e ficar fazendo eles comunicarem entre eles. Eu posso fazer na mão? Posso. Eu posso fazer escrever num arquivo? Posso. Posso fazer a comunicação por arquivo. O processo chama um arquivo, esse arquivo foi compartilhado, o processo de cá acessa o mesmo arquivo, e eu faço os dois comunicar entre si. Funciona? Funciona. Funciona. Então, certo? Como é que funciona a thread, então, que eu falei para vocês que é simplesmente uma chamada de função? É simplesmente uma chamada de função. É isso. Na hora que eu crio uma thread, eu viro para ela e falo, acesse essa função e passe esse dado para ela. Ok. Ele executa a função, terminou, terminei minha thread. Obrigado, posso chamar de novo, posso chamar outra, posso fazer o que eu quiser ali dentro. Mas a thread, leia-se, ela executa como se fosse um novo processo. Mas ele é só isso aqui. Eu não tenho cópia, eu não tenho redundância, eu não tenho toda a sobrecarga que uma cópia tem. Beleza? Qual que é o problema quando eu estou usando thread? O problema quando eu estou usando thread é o seguinte. Lembra que o meu sistema é preemptivo? O sistema operacional é preemptivo? Então ele começa. Thread A vai lá, lê o valor do i, armazena ele. Aí ele falou, é 10, eu vou trocar para 20. Tá bom, substituiu como 20. Durante esse tempo que ele estava fazendo isso aqui, ele foi interrompido e a thread B executou. Começou a executar. Beleza? A thread B foi lá e leu que o valor de i é 10. Interrompida. E foi fazer outras coisas também. Beleza, ela foi interrompida. O processo A volta a ser executado, ele vai lá e grava 20 na memória. Mas o processo 10 tinha
Ou a thread B aqui no caso, né? Processo 10. A thread B tinha que o valor de I é 10. A hora que ela for imprimir, ela vai imprimir o valor 10, sendo que o que está na memória é 20. Lembra do caso, não estou falando que é exatamente isso, mas lembra do caso do banco? O cara ia num caixa eletrônico, resgatava o dinheiro, ia no outro e resgatava o dinheiro também? Por causa disso. Eu não fui lá e gravei 0 na conta bancária do sujeito. Não deu tempo. Certo? Então, esse é o BO que acontece. Vamos tentar passar aqui. Foi. Aí, olha só que legal. Eu peguei, implementei essa thread, que ela basicamente, o que ela faz é, ela acessa um ponteiro para uma variável na memória. Beleza? E ela incrementa ele até chegar nesse valor. Quando eu crio uma única thread, se vocês olharem aqui, nproc igual, quando eu tenho uma única thread, todas as vezes que eu executo dá o mesmo resultado. Show de bola. Foi mais um. Foi 5. Mesmo código. Olha o resultado. 39, 123, 143. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por quê? Porque ele resgata um valor, a hora que ele incrementa, ele ia salvar, a outra sumiu e pegou aquele valor, incrementou e assim vai. Se eu incremento e decremento, o BO fica maior ainda. Aí, para controlar isso, eu gasto 3 meses ensinando para os meninos na UF. Eu não vou fazer isso com vocês, é tortura. Certo? O que eu vou falar para vocês? Usem o OPMP, já tem isso implementado. O OPMP, se eu uso 4 threads, eu faço ele contar até esse valorzinho grande aqui, ele basicamente divide esse número em múltiplos pedacinhos, passa eles para a thread para mim, cada thread executa e me retorna um resultado. Sim. Implementando todas as condições para que não tenha conflitos. Inclusive, eu estou com o pincel na mão aqui, peraí, deixa eu ver se dá para fazer agora. Não dá, mas tudo bem. Pronto. Vendo aqui que tem o OMP Critical? Região crítica. Região crítica é isso. Para eu não imprimir um pedaço e aí ele parar e começar. Agora que eu não quero, você faz, né? Parabéns. Obrigado. Como é que faz agora para voltar? Volta, vai. Ó, essa parte de região crítica, que é para eu não sair, começar a escrever ser interrompido e o coleguinha da frente lá imprimir no meu lugar, eu crio uma região crítica. Ou seja, eu viro e falo assim, ó, uma vez que eu peguei o recurso de escrever na tela, ninguém mais pega. Certo? Beleza. Tem um outro que parece muito com o que vocês usam no MPI, o Reduce. Ó, uma outra implementação do mesmo código, mais limpa, com Reduction. Então eu passo uma função lambda para ele executa o que ele tem que fazer aqui dentro, chama a parte da redução, né? E me mostra o resultado. Funciona lindamente. Muito mais fácil de mexer com isso do que eu ficar mexendo com thread na mão. Assim como é muito mais fácil eu ficar mexendo em vetor, manipular vetor, fazer algumas análises estatísticas no Python do que fazer em C++, por exemplo. Certo? Beleza. E se eu usar MPI? Implementei o mesmo programa em MPI. Certo? Não sei porque eu não coloquei aqui. Ah, coloquei. Aqui, ó. Usando uma PMP. Guardem esse número aqui, ó. Eu gastei 400 milissegundos, 439 milissegundos para executar o programa. Lembra que eu falei para vocês que o MPI ele cria cópias do mesmo programa e faz a comunicação entre eles? O mesmo programa gastou 9,1 segundo.
Por quê? Porque eu tenho que criar os processos, eu tenho que fazer eles comunicarem entre si, eles têm que saber quais são os valores entre eles, eles têm que cada um fazer a conta, depois eu tenho que ir em cada um puxando o dado de volta e imprimir a saída. O que você falou, com memória, como você fala? O consumo de memória, quando eu estou usando NPI, dependendo do jeito que eu implementar o meu programa, eu dobro, triplico, quadruplico a quantidade de RAM que eu uso. Porque é cópia do programa. Diga. O compensa a gente usar NPI porque a gente tem um ambiente em cluster, máquinas diferentes. Então, existe uma estrutura em que a gente implementa NPI com a parte de multithread. Então, por exemplo, a gente rodaria uma única instância do processo NPI e múltiplas threads lá dentro. Só que aí é mais, muito mais enjoado. Mas funciona. Não fiz esse aí, posso fazer depois para mostrar para você. Pode falar. Por favor. Não, na placa mãe. Até agora não foi para placa de vídeo, não, filhão. Na CPU. Só que aqui tem um detalhe, né? Você tem que pensar. O MPI que tem lá no cluster, ele é diferente, não é que é diferente desse aqui, mas lá no cluster a gente usa InfiniBand. Pode falar. Que é mais ou menos as threads. É, é, como se fosse um processo virtual. Porque a thread é um processo leve, ela não, entre aspas, ela não é a cópia exata do processo. Mas ele existe. Hyperthreading. O hyperthreading, ele é justamente para multithread. Porque aí eu vou executar mais de uma thread fazendo alguma função do meu programa. Aí eu pego duas threads do mesmo programa que fazem mais ou menos a mesma coisa, coloco lá para rodar. Mais ou menos essa é a ideia. Certo? Bom, resultados. Então, comparando, eu usando 4 threads no PMP, eu rodou em 0,43439 milissegundos, usando MPI 9,1 segundos. Meu Deus, por que o MPI demorou tanto? Uma das justificativas é interrupção do sistema operacional. Olha só, todas as vezes que eu vou fazer o processo 1 comunicar com o processo 2, nesse caso em específico, quando a gente está na InfiniBand, tem outros fatores que aliviam muito isso aí, certo? A InfiniBand, ela ajuda a gente nesse caso. Mas quando a gente está falando em comunicação de rede, a gente tem o que a gente chama de camadas. Aí a gente tem aqui a aplicação, transporte, rede, enlace, física. Certo? A física é basicamente o fio, o enlace é a placa de rede, rede e transporte é tudo dentro do computador em si. Certo? E a aplicação é o que está rodando aqui. Então, o que o processo 1, que é uma das aplicações, faz? Ele chama o sistema operacional e fala, eu preciso transmitir um dado para o processo 2. Beleza? Pega esses dados, passa para o sistema operacional. Aí o sistema operacional vai olhar, onde que está o processo 2? Ah, ele está em tal IP, porta. Mesmo rodando na mesma máquina, ele usa esse esquema, chama loopback, que a gente fala. Aí o sistema operacional percorre isso aqui internamente dentro da placa dele, manda para cá, do processo 2, que vai ter um stack, ela sobe até chegar na aplicação e escreve aqui no processo 2, manda para o processo 2, certo? A cada mensagem que eu vou mandar do processo 1 para o processo 2, eu estou chamando o sistema operacional para fazer alguma coisa para mim. Isso demora. A outra coisa que demora é eu estou criando uma cópia do processo. Estou executando o processo de novo.
Ele está indo lá na HD, carregando o processo, colocando na memória, blá, 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 blá. No nosso caso aqui, que era 4 processos MPI, demora isso. A hora que ele vai comunicar os processos para falar para ele, você vai fazer alguma coisa em um determinado range. A hora que eu mando esse dado, tem um atraso. E assim vai. A hora que eu vou fazer o reduce, eu comunico para todo mundo e falo, me dá o resultado das operações de vocês. Se um desses processos não tiver terminado, eu fico parado esperando. Certo? Por isso que demorou mais um pouquinho. Lógico que ainda tem. A implementação desse software em MPI não está ótima. Ela está ruim. Pode melhorar? Pode, muito. Certo? Eu tenho que assumir que foi um trem que eu fiz assim, só para mostrar para vocês. Mas é para mostrar que o motivo desse slide é para mostrar para vocês que MPI é ruim? Não. Ele tem o seu lugar para ser utilizado. Se a gente conseguir diminuir esse tipo de comunicação, melhora para nós. Para diminuir, a gente usaria thread. Dentro da mesma máquina, compensa se usar multithread, apesar de que, dependendo do jeito que a gente escreve o nosso programa, a gente cai em espera ocupada. Quando a gente está fazendo uma integral, eu preciso do valor anterior para calcular o atual e o próximo. Então, eu tenho que calcular o anterior, depois esse, acaba sendo serial. Adianta eu tentar paralelizar isso? Tem alguns algoritmos que fazem. Mas, né? Estamos aí para isso. E se eu for rodar em GPU? Aí eu usei a famosa Cocos. Estou empolgado com ela, muito legal. Inclusive, por favor, Christian. Por favor. Assim, eu vou te ser sincero. Quando a gente está rodando coisa em paralelo, eu não sei se é a minha implementação que é muito ruim ou se é característica disso. O que eu já vi, números, recomendações, vai lá na BIOS da máquina e desabilita o hyperthread. Fica só com os cores simples. Porque em determinados casos, se você usa mais threads do que a sua máquina tem de cores, você acaba atrasando a execução. Isso para sistemas paralelos é uma recomendação. Agora, pode ser que também seja deficiência no código, para a gente não conseguir mostrar para o processador, entre aspas, que aquelas duas threads são iguais e que você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Então, mais ou menos a ideia. Então, tem tanto isso, tem a recomendação de alguns, né, que falam que vai lá na sua BIOS e desabilita o hyperthreading, porque ele só vai te atrapalhar. Existe essa recomendação. E existe a recomendação também de que, não, aprende a fazer o troço. Não é à toa que um programa compilado com um compilador da Intel, num processador da Intel, é metade do tempo para rodar. Qual que é a mágica que ele faz? Provavelmente, na hora do código, ele vai lá para esse cara é ruim de serviço mesmo. Vai lá e ajeita o código para você e roda o troço mais otimizado. No sentido de, ele faz uso desse tipo de estratégia. Certo? Estou demorando demais, Thiago? É 1 hora já, né? Mas, vamos lá. Aí, GPU, certo? O que eu fiz? Parece muito com o PMP, o Coco. Muito legal. Apesar de que não está otimizado. Eu poderia ter feito em CUDA e aí talvez o resultado seria melhor. Certo? Mas só para vocês terem noção da Cocos, muito legalzinho. Muito boa a documentação dele. Aqui está um programa que faz a mesma coisa, só que implementado nesse esqueminha do Cocos. Reparem no for paralelo aqui, certo? Que é parecido com aquele carinha, e com o Parallel Reduce. O Reduce é conhecido de vocês, certo? Então eu faço o mesmo uso, ou um uso muito parecido
com o OPMP, que está aqui, ó, OMP paralelo, certo? E OMP paralelo para redução. Parecida a estrutura, parecida com a estrutura do MPI também, né? Mas que aí eu consigo fazer ele rodar serial, ou o OPMP, ou GPU, ou com MPI também, eu posso falar para ele usar. Uma bibliotecona que pega um monte de gente, faz um monte de coisa. Nesse caso, eu passei para ele fazer em GPU. Estou usando isso aí. Bacana, velho. Provavelmente. Eu não consegui fazer o Cocos funcionar com o MPI, mas dizem que dá certo. Na documentação lá está escrito que funciona. Provavelmente. Eu espero que dê certo, espero que funcione, porque aí revoluciona a nossa forma de implementar as coisas aqui. Mas tudo bem. Mesma coisa do Parallel Reduce, né? Que tinha lá do OPMP. Passa uma função lambda, ele faz o que eu queria, que é basicamente incrementar o número, gente. Não tem nada de muito complexo. Na próxima apresentação que eu vou fazer, eu vou passar para a segunda mais chata que existe, que é multiplicação de matrizes. Vou mostrar para vocês que matriz é mais enjoada ainda. Certo? E aí, eu fui rodar usando 4 threads, né? 439 milissegundos, OPMP. Fui usar esse caboquinho aqui, 2,2 segundos. Meu Deus, a GPU era para ser mais rápida. Olha o problema. Ele tá imprimindo essa linha aqui, ó. Todas as vezes, para cada uma das threads. E quantas threads ele tem? 27.648 threads. Ou seja, tem 27 mil linhas sendo impressas. Leia-se, né? Dos 2,2 segundos, uma boa parte é ele imprimindo coisa na tela para mim. E para ele imprimir as coisas na tela, ele cai naquele esquema de que eu vou lá e falo assim, coleguinha, é a minha vez. Só uma thread imprime, a próxima thread vai lá e imprime, a outra thread vai lá e imprime, a outra thread vai lá e imprime. Ninguém interfere na saída, para não dar bagunça. Por favor. Só. Só. Ali é uma CPU e o resto das threads na GPU. Poderia ter colocado múltiplas CPUs e múltiplas e uma GPU ou múltiplas GPUs também, por favor. Tem coisas que a GPU, só a CPU que faz. Por exemplo, o printf. Então tem um atraso. Você tem que copiar os dados para a GPU. Uma vez que você copiou esses dados para a GPU, e, por exemplo, multiplicação de matriz é um troço muito bom para jogar para a GPU. Você cria uma única vez e fala para ele, multiplica e expira. Certo? Aí a GPU faz isso e te devolve os dados. Só que ela faz tão mais rápido que esse tempo entre copia os dados da memória da máquina para a GPU executar e transferir de volta vale mais a pena do que eu fazer isso na CPU. Certo? Aí o que eu fiz? Eu só tirei essa impressão aqui e aí caiu para 504 milissegundos. E ainda está ruim, é sinal que a implementação está ruim. Ela pode melhorar. Também, também. Só que ali eu estou contando, é por isso que eu falei, ó, a aplicação que eu mostrei para vocês hoje é uma aplicação boba, eu simplesmente incremento o número. Estou chamando uma thread para ficar incrementando o número. Quão ridículo é isso? Certo? E outra, eu não estou nem usando um esqueminha que a gente chama de atômico, de operações atômicas. Nem isso eu estou usando. Estou indo lá na memória, gastando ciclos de CPU, resgatando um número, incrementando ele e salvando de novo. Que é o jeito mais estúpido que tem de mexer com o computador. Não, o jeito certo é fazer com operação atômica mesmo. Operação atômica, eu gasto um ciclo de CPU para fazer aquela operação e acabou.
Não gasto 3 ou 4, que é nesse caso. Vou lá na memória, resgato o valor. Então, para eu ir na memória, eu gasto uma instrução. Se eu puxar esse valor, eu gasto o outro. Para eu olhar qual que é o valor dele, incrementar com mais um, eu gasto mais uma, 3. Aí eu gasto mais uma salvando lá, por exemplo, né? Então, ao invés de eu gastar 4 operações, eu gasto uma. Em operações atômicas. Isso. Próxima apresentação eu te mostro. Super legal, certo? Mas fazendo isso, reduzir. Então, vamos lá para a nossa ideia. Tá aí os resultados do tempo em segundos. Então, o OPMP ganhou de todos, 439 milissegundos. Provavelmente porque está mais bem implementado que os outros, mas não que ele esteja bem implementado também. Dá para reduzir isso aí. O MPI, lógico, tá a melhor forma de implementação também do sistema. Não quer dizer que o MPI seja bom para fazer esse tipo de coisa. Tem essa também, né? Então, o MPI está gastando muito tempo. O CUDA com os prints está gastando muito tempo, mas eu expliquei para vocês o porquê, porque ele gasta 2.000, ele sobe 2.000 threads, e os outros não sobem isso tudo. Eu posso diminuir a quantidade de threads, por exemplo, no CUDA, tentar controlar isso aí, para ele não precisar criar todas essas threads. Porque criar as threads demora também, certo? E sem os prints ele chegou perto do OpenMP. Tem toda uma série de artifícios que a gente consegue fazer para controlar isso. Beleza? Mas qual que é a ideia dessa mostrar isso para vocês? A ideia é produzir vocês nesse tipo de mundo, entre aspas, mostrar para vocês que não existe só uma coisa, não dá só para fazer, e por que que hoje é feito de uma determinada forma, né, que é usando a MPI, e por que que a gente quer, por exemplo, passar para a GPU. Quais são as vantagens delas, etc. Mas, lógico, não tem nem tempo para ficar aqui passando muito barro, certo? Então, vai ter uma próxima, acho que é daqui a 15 dias, né? Se eu não me engano. Aí a gente explora mais um pouquinho. Por favor, vocês têm meus e-mails, vocês me conhecem também. Quem não tem meu telefone pode pegar lá no grupo. Tem meus e-mails aqui, vocês podem falar comigo. Deixe sugestões. Ó, queria que falasse mais sobre isso. Certo? Eu não sou essa pessoa má, é só a cara que é feia, mano. Beleza? Então tá aqui. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, estamos aqui para isso. Gente, que aula boa, velho. Vocês vão me deixar achando que eu sei dar aula. Faz que. Então pronto. Alguém da internet aí quer? Alguém levantou a mãozinha? Obrigado. É, ano que vem não tem férias.